O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado, conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. A sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequados. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. Eu disse escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com liberação e autorização do PLA. O projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Nas escavações em encostas devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidado à remoção de blocos e pedras soltas. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Nas bordas da escavação deve ser mantido uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas. Eu disse 1 metro livre de cargas, bem como manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e militado, e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas. Eu disse 1 metro livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e militado, e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. Repito, para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. Repito, para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção. As escavações do canteiros de obras próximas de edificações devem ser monitoradas, e o resultado documentado do projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas. Eu disse 1 metro livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. As escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e militado, e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. O projeto das escavações deve levar em conta
A característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Na prevenção posicional. Quando existir, na proximidade da escavação, cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Os escoamentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas em conformidade às da ANR. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado, ou na sua impossibilidade, devem ser adotadas medidas para a redução da velocidade dos veículos. Em caso de utilização de bate-estacas, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, devem ter comprimento mínimo em torno do tambor, definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Quando bate-estacas não estiverem em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. Em caso de utilização de bate-estacas, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, devem ter comprimento mínimo em torno do tambor definido pelo fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado. Quando o bate-estacas não estiver em operação, o pilão deve